Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou o Mestre Cruel, ou Renan, como você preferir. Está começando o seu, o meu, o nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Eu sou um homem cis, branco, de cabelo castanho, um pouco gordinho, e hoje eu estou usando uma camisa de couro com detalhes em azul. E na minha frente está ele, o querido, maravilhoso, da família Castanho, Nero. Tudo bem, Nero? Seja muito bem-vindo. Tudo bom? E com você? Eu sou o Nero, tenho 25 anos, cabelo castanho, tô usando uma regata trançada no meio com alças de corrente. Sou branco, tenho uma forma física magra, definida, não sei. Muito difícil de me determinar. Sou uma pessoa transmasculina, não binária, meus pronomes são elo ou ele, e acho que é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Nero, vamos começar o nosso podcast com uma pergunta disparadora e aí a gente conversa sobre a partir do momento como você vai desenvolvendo. Show. Se eu jogo seu nome no Wikipedia, o que eu vou ler? E aí com isso eu quero saber de onde você veio, como é que foi a sua infância, sua adolescência, coisas que você acha que são importantes e os caminhos que fizeram você chegar nessa cadeira hoje para falar sobre muitas coisas, entre elas fetichismo e BDSM e tudo mais. Tem que pôr a ordem dos pensamentos para definir, mas eu acredito que acho que a primeira coisa que me define que seria uma das minhas definições são tipo que eu moro em São Paulo, sempre nasci e cresci em São Paulo, tive meus momentos de morar na praia, no litoral sul, mas apesar disso, basicamente minha vida se criou aqui na cidade de São Paulo. Eu digo que eu comecei a viver de fato na cidade de São Paulo depois da pandemia. Porque até então eu era uma pessoa muito fechada no bairro que eu morava e, tipo, na minha casa. Não saía muito pra aproveitar a cidade de São Paulo para além dos rolês mais, tipo, entre aspas, normais, de família brasileira. Tipo, de classe média brasileira, aquela coisa de ir no MASP no fim de semana, Avenida Paulista, essas coisinhas. Eu acho que eu comecei a viver mais a cena, encontrar minha identidade como Nero, quando eu saí da casa da minha família mesmo. Uhum. Eu tenho uma família, em partes, que me aceita, mas também não entende algumas coisas, e aí tem uma convivência difícil. Mas acho que não é só isso também, né? Tipo, tem muitas outras coisas de... eu ter parado pra pensar sobre quem eu sou e ter a oportunidade de explorar Essa pessoa. Essa pessoa que eu poderia ser, né? Dentro disso, eu tava falando da pandemia, que foi quando eu comecei a me... Como você começou a viver São Paulo depois da pandemia. Sim. Basicamente o que aconteceu na pandemia foi que eu decidi morar com uma pessoa com quem eu estava me relacionando, na maior tranquilidade, sem compromissos, achava inocente, né? Acabamos casando pra variar, e isso que era pra ser um relacionamento não mono, super good vibes, tranquilo. Mas é isso, aí tipo, a gente fechou, meio que... Não fechou o relacionamento, mas tipo, A gente não podia ter contato com nenhuma outra pessoa, então era fechado, porque é era isso. fechado pelo contexto, sim, né? Sim, o contexto sim. fechou, gente. Eu vivi esse momento também. Mas aí foi isso, aí, tipo, eu comecei com esse ciclo social desse relacionamento. Essa pessoa já praticava um pouco de shibari, que era uma coisa que eu achava muito interessante. E aí foi quando eu comecei a brincar melhor com esse rolê chamado BDSM. Você então só vai ter o contato mesmo com o BDSM a partir do momento que você sai, que você faz esse momento. Mas antes disso, você assistia pornô, lia, pesquisava? Como é que você falou, puxa, sou fetichista? Olha, eu comecei eu meio que caí de paraquedas. Uhum. Eu comecei de formas que, tipo... não, mentira, pera. Veio flashback. Isso. E também conte aquilo que você quer contar, tá tudo certo. Sim. Uma coisa que aconteceu foi que, agora que eu me lembro, a primeira memória de BDSM que vem na minha cabeça era a minha versão criança querendo muito ser o ladrão do Polícia e Ladrão.
Ou a criança que gostava de brincar de ficar presa. E aí, tipo, veio uma coisa afetiva que, tipo, não era um tesão que eu sentia, mas era uma certa afinidade, né? Te fazia bem? Me fazia bem, eu ficava, ai meu Deus, que sofrimento, estou preso, como vou fazer para sair? E aí tinha uma coisa muito do sensorial, né? Que eu sou uma pessoa que busca o sensorial nas coisas, não importa o intuito, né? É tipo uma coisa mais regulatória pra mim. E eu fui percebendo esses traços depois que eu entrei no BDSM. Depois que eu realmente comecei a pesquisar, buscar de fato, foi uma coisa de tipo, eu começava a ver as coisas e me interessar, e aí eu entendia que era com o que estava relacionado. Mas uma coisa que eu percebi foi que, tipo, eu não sou uma pessoa muito do pornô, do vídeo, essas coisas. O mais perto que eu chego nessa coisa de consumir conteúdo erótico seria, tipo, mangá, yuri, hentai, essas coisas que eu fiz lá com os meus belos 16 anos. Eu quase que fui a... Na época que eu achava que eu era cis, a Fujoshi... Fujoshi? Aquelas minas... Meu conhecimento em mangá, em animes, em yuris é zero. Eu só conheço o meu Yuri. Justo. É... Não, no caso tipo, eu gostava, tipo... Eu gostava de várias coisas de perversidades gráficas, escritas, artísticas. Eu acho que eu sempre tive mais essa afinidade da arte ilustrando o erótico Uhum. do que, sei lá, ver vídeo de gente transando. Do explicitismo da coisa. Eu vou ser bem honesto. Claro. Eu vi esses vídeos, ainda vejo, e aí eu não consigo ficar excitado porque eu fico olhando e achando a cara das pessoas muito engraçadas. Fico rindo dos gemidos e, tipo, não é um kink shaming, é tipo. É uma parte de mim que tem um quê de ficar olhando, analisando as pessoas. E aí eu começo a me perder numa coisa de tipo, nossa, essa pessoa faz isso, ele tem essa mania. E. Por acaso você já gravou você em algum momento, assim, pra ver, pra você analisar a sua cara também ou não? Ai, tem gigas e mais gigas de gravações minhas, mas eu não assisto. Você não porque assiste? eu não- eu assisti uma vez ou outra algumas coisas, mas mais com intuito de comparação. Por exemplo, a minha primeira sessão de Fire. Eu assisti porque eu queria ver como tava a minha voz na época, que era antes da testosterona, né? Uhum. E a gente começou a rir pra caralho da minha voz, do meu corpo, de como. Não num jeito pejorativo, mas da diferença, de como mudou, né? Você começou com AT quando? Quantos anos você tinha? Foi 2021, eu tinha 21 anos. Depois que você realmente começou a viver. Todo esse rolê. Uma coisa que eu digo é que eu descobri a minha identidade depois que eu comecei a ter um senso de que eu podia ser a pessoa que eu quisesse. Uhum. Eu acho isso muito engraçado, né? Que, tipo, eu tenho uma fala às vezes que é meio que um mantra pra voltar a ter contato com a minha autonomia, a minha agência sobre as coisas, que é eu não sou um NPC. Que é tipo, eu não tenho que performar um papel que é imposto pra mim. Que foi o que eu performei até pouco tempo atrás, até 2020. Até, tipo, eu digo que, tipo, até meus 16, 17 anos eu achava que era uma mulher cis. E, Uhum. tipo, não era eu me identifico. Era, tipo, eu tava tentando performar uma coisa que disseram pra mim que era pra fazer. Tipo, você é uma menina e tal, 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 e você vai ter que ser assim, assim, assado. Minha, minha mãe adorava brincar de boneca, entre aspas, comigo, Uhum. porque, tipo, até os meus 12 anos eu era super 12. 12. Eu era super patricinha e tal, 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 e gostava de coisinha, e esse negócio, e aquele negócio. Isso fora do campo do mato, que era uma coisa que era mais a minha identidade, tipo, que era o meu... Campo do Mato? É, o... É que como uma pessoa tipo... Eu fazia hipismo, né? Fiz hipismo. Eu era a menina dos cavalos. Desde os 5 anos. E aí, tipo, um dia... Foi a primeira e única birra que eu fiz na minha vida. A gente tava num almoço de Dia das Mães, aqueles feriados familiares. Uhum. Tinha, sei lá, 5 anos, a gente tava num restaurante, num Aras, numa hípica, que é aqueles lugares que as pessoas treinam cavalo. E aí eu vi uma menina andando no cavalo e eu apontei e falei, eu quero andar no cavalo.
E, tipo, a menina tava treinando, galopando, pulando, e eu queria fazer aquilo. Nunca tinha subido um cavalo na minha vida. Mas eu quis. Aí um dia, tipo, meu pai falou: ah, vamos, depois a gente vê isso. Naquela esperança que a criança ia Na esquecer. volta a gente compra. Exatamente. Na volta a gente não comprou por um tempo. Aí um belo dia a gente tava indo fazer alguma coisa, indo pra um parque. Eu falei: papá, que eu chamo ele de papá, né? E aquele cavalo que a gente tinha falado que você ia me levar? Aí ele respirou fundo e falou: né, vou ter que cuidar. Vamos lá, vamos. Aí, 15 anos depois, eu... Não, 15 anos depois não, tipo, aí foi todo esse Esse rolê. cavalo dos 8 aos... Dos 5,5, 6 até uns 18, 20, por aí. 18, 19. 15 anos, 15, 16 anos. Por aí. E aí, tipo, eu fiquei nesse tempo todo praticando esse esporte, tendo esse relacionamento com os cavalos e tal. Que doideira, eu não imaginava isso. Eu amo esse podcast por isso, assim, porque a gente descobre coisas que é isso, a gente não conversa sobre essas coisas de um modo geral com as pessoas, né? E por que você parou com o hipismo? Porque eu até, tipo, a partir de 2017, eu comecei no vegetarianismo de fato. Eu sempre flertei com o vegetarianismo. E aí me ludibriaram falando que eu tinha que parar de crescer pra poder parar de comer carne, que é mentira, mas faça suas pesquisas. Não vamos falar sobre isso agora. Mas aí eu, tipo, falei, tá, primeira vez que eu tentei parar de comer carne, eu tinha 15 anos, aí meu pai me extorquiu com sushi, que era a única coisa de carne que eu gostava. O resto eu comia por sobrevivência e manutenção do meu corpo. E aí, depois eu fiz de novo aos 17, aí a gente ficou, tipo, um mês sem pedir comida japonesa, sushi, aí eu consegui continuar sem comer carne, e aí desde então, nunca comi carne. Desde então, não voltei a comer carne. E aí, por isso, aí o hipismo passou a não ser... eu comecei a pensar um pouco mais, tipo, será mesmo esses negócios? E aí, tipo, eu entendo o suficiente pra saber que os cavalos têm uma certa agência. Até entendo, mas... É um campo que, tipo, tem muitas memórias afetivas e eu não quero mexer muito. Claro. Aí, tipo, meio que fechei aquele ciclo. Entendi. Além do que, tipo, o ambiente do hipismo é um esporte complexo, né? Eu não faço a mais vaga ideia. Eu imagino que seja repleto de pessoas milionárias e tudo mais. Ricas, sim. Basicamente isso. Mas eu não tenho a mais vaga ideia do como é, assim. Eu sou daquelas pessoas que têm dúvidas se a divisão do hipismo é entre cavalo e égua ou se é entre jocker e amazona. Pois é, esse é um dos poucos esportes que não tem divisão, né? Tipo, não divide por sexo. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali, vai, quem foi, quem não foi, não vai. É por experiência. Uhum. Tipo, tem, sei lá... categoria, né? Porque tem... A categoria é a experiência. Tipo, a altura que você pula, ou, sei lá, a dificuldade que você faz do... Porque aí mas tem aqueles outros que é tipo o cavalo andando no ritmo, né? Sim, mas tem umas... Isso é madrugadas assistindo Olimpíadas, que aí a gente vai acompanhando e aprendendo uma coisa ou outra. E eu guardo informação inútil pra mim aí. Sim. Muitas categorizações diferentes. Você, então, teve suas primeiras experiências BDSM quando você foi morar junto. Isso. Casou com essa pessoa e tal. E isso se desenvolve de que forma na sua vida depois? Depois eu conheci o Lui e Dani, num ESC, inclusive. Tudo. Então tá bom. Num ESC do Chicotadas. E a gente teve uma sessão, eu e o Lu e tal, e aí meio que eu fui me integrando ao círculo social dos fetichistas que tinham chegado em São Paulo de Floripa. E aí a gente, tipo, foi meio que encontrando pessoas. Nessa época também eu tinha conhecido a Maiana e a Kaline da Love Knox. E eu tava, tipo, começando, pesquisando essas coisinhas, conhecimentos e... me integrando na comunidade de um jeito bem calmo e tranquilo e devagar. E sendo suspenso na minha segunda sessão de Shibari, em pública. Mas... é isso, tipo, a gente vai se integrando... Eu fui me integrando desse jeito mais, tipo... construir uma relação e aproveitei para aprofundar com alguém que tinha mais conhecimento e tal, com duas pessoas que tinham mais conhecimento, né? Mas também fazendo as minhas pesquisas minhas, né? Dos meus interesses. Uma coisa que eu não falei é que minha posição no BDSM, né? Não tinha falado. Não falou ainda. Eu ia citar o Brat agora, mas pode discorrer. Tá. Primariamente Brat, como sempre. Mas
Mas eu acredito, por incrível que pareça, também sou switcher. Tipo, eu sou um switcher, não sou no sigilo porque eu não escondo, mas eu sou cansado, né? Entendo. E aí eu não tenho muita... Vocação pra dominar. Exatamente. Ah, Eu prefiro, tipo... Ah, tá, mas se precisar, manda. faz. Se precisar eu Tem faço. prazer também e tudo Tenho, é mais. gostoso, tem minhas pira e tal. Qual a sua pira maior? Hum, no momento tá sendo fogo, obviamente, né? Coisa que eu mais faço, que eu mais faço é levar fogo, né? Não faço fogo. E... eu sempre curti muito bondade, né? Uhum. Tipo, restrição de movimento, restrição de sentidos, Sensor play? realmente, eu sou uma pessoa que sempre busca o sensorial. E aí, tipo, essa coisa me puxa muito. O fogo vem do lado sensorial também, para além do perigo, né? Quem mexia com um com um bicho de 500 quilos desde criança, desde os 5 anos, acho Sobre um que... risco de cair de cima dele e tudo mais. Que imagino que não é fácil. É, eu sempre tive um quezinho pro perigo, né? Mas enfim. Mas tipo, a minha aspira principal tá sendo, acho que isso, fogo, bondage, sensation play. Acho que o exibicionismo faz uma boa parte também. E agora eu tô perdido. Tem problema, eu te puxo pra outro lugar. Puxa, por favor. É... Aí, ó, tá vendo que eu tô cansado? Tá acabando. Não domina nem a própria entrevista. Entendi. Vamos falar um pouco sobre seu trabalho artístico. Você tem um trabalho artístico forte. Não, você é um iluminador de tal. É um artista circense também, joga com Dui o tempo todo ali e tal. Como é pra ti essa interseção de arte e fetichismo, assim? Como você caiu primeiro nesse lugar, saiu do cavalo e foi pro circo, e pra luz e tal, da onde veio essa vontade, e como você funde essas duas coisas, né? Porque vocês fazem muito isso, assim. Nossa, você me deu uma ótima coisa, que eu tenho muita coisa pra falar. Mas que eu acho que era o que eu tinha que ter me concentrado, mais paciência. Tá tudo bem, tá ótimo papo, relaxa. Que bom. Vamos começar cronologicamente, que aí acho que ajuda. O cavalo acabou, né? Falei, tá, não tem mais cavalo, não quero mais interagir nessa sociedade, não me sinto bem. Continuo amando o animal e tal, mas não está possível cultivar esse ambiente. Uhum. Aí eu fiquei muitos anos sem uma paixão, né? Alguma coisa pra nutrir como aquela coisa, tipo um hobby, alguma coisa que você faz porque você gosta e tá ali, tipo, no seu lugar seguro, né? E aí eu até tentei com artes visuais, desenho, só que eu cometi o erro de querer já meter coisa de trabalho, desenhar, fazer comissão de desenho, essas coisas, sendo que eu nem tinha prática o suficiente para ter um material consistente. Um portfólio, um estilo próprio, consistente, né? Tinha muitas ideias, nada de material. Uhum. E aí foi isso, foi indo, tipo, aí foi eu entender onde eu queria estar na minha vida. Tem todo um vão de, sei lá, uns... Ai, desculpa, deu alergia aqui. Desde o meu final do ensino médio, 2018, meu final do ensino médio foi 2017, vai, desde 2019 a 2020. Me sinto muito velho quando você fala um negócio desse. 2018 eu terminei... Não, 2018 eu entrei no mestrado. Olha só. Fica o silêncio. Continue, desculpa, é só um comentário sobre o quão mais velho eu sou. Mas é isso, eu tenho essa mania de ser precoce nas coisas. Mas enfim, prosseguindo. Ficou esse vão Ficou vão, ficou... até o final do seu ensino médio. Não, desde o final do ensino médio até eu parar pra ter uma reviravolta muito grande na minha vida. Uhum. Eu já tentei... Desde, tipo, que eu tentei... Que eu comecei a buscar alguma coisa pra fazer na vida, uma carreira que esse mundo capitalista nos obriga a ter. Sim.
Eu tentei ser fotógrafo, tentei ser designer, tipo, de pensar cursos, pensar formações, várias coisas. Já trabalhei em creche de cachorro, escola de fotografia, fazendo assistência de fotografia para os fotógrafos, ou fazendo assistência de social media na parte de criação de arte, várias coisas. E aí, eu já fiz café, já tentei ser barista, fiz curso de barismo, tecnicamente sou um barista aposentado, né? Com 1 ano de experiência. Tentei, não gostei, parabéns, agora eu faço café para mim e pro meu mestre. E para as pessoas que eu gosto. E aí teve todas essas tentativas e tal, até o burnout do cursinho, que eu queria fazer veterinária. E aí eu achei que seria uma ótima ideia entrar na turma de medicina, só porque as específicas eram as mesmas. Ótima ideia, entrar na pilha de falta de saúde mental da turma de medicina do cursinho. Mas paciência. E aí teve esse negócio que aí eu caí, eu tava morando sozinho, aí eu falei, tipo, aí eu voltei a morar com a minha família, eu falei, e se eu fizesse uma escola de teatro? Só que não como ator, como iluminador. E aí eu comecei nesse rolê. E, tipo, um pouco antes disso, eu fiz os cursos de extensão da SP, de Introdução às Artes Circenses. Uhum. E aí eu vi que o circo era uma possibilidade de uma paixão para cultivar. Aí foi aí que eu troquei o cavalo pelo circo, né? E eu falei, tá, o circo é um lugar que eu posso me apaixonar, me aprofundar. A única crueldade animal é comigo mesmo que eu faço quando eu começo a me exercitar e querer demais o meu corpo. Mas, enfim. Nisso eu tava bem recomeçando e tal, e aí eu senti que eu encontrei o meu lugar, né? Aí eu falei, tá bom, vou fazer iluminação, porque aí tem esse ritmo de não ser um CLT, que não me tira a vontade de viver, não me tira esse negócio de tesão pela vida, e aí eu posso continuar a ter esse negócio de fazer arte de uma forma circense. Aí nesse meio tempo eu fui entendendo como no circo eu me identificava mais como linguagem artística, né? E nesse meio tempo o fetiche já estava uma coisa mais evoluída e já tinha me desenvolvido um lugar de conforto, um lugar onde eu sentia que eu podia expressar quem eu sou, né? E aí eu acho que tem algumas coisas dentro do fetiche que me alimentam muito, por exemplo, a minha persona cômica. Que é tipo, eu gosto de ser uma pessoa mais sarcástica, um palhacinho mais bratezinho, realmente. Não tem outra opção de falar que não bratezinho. E aí tem isso, tipo, eu tenho esse jogo com o Lu em cena de tipo, o subordinado que faz merda, só que intencionalmente, e coloca o mestre, que é o palhaço que tá meio que acima na hierarquia, de certa forma. Augusto e Branco, aquela jogada toda do... Sim. Ixi, aí virou um podcast sobre si, vai virar outra coisa. É. Mas adoro falar. Alguma coisa que você queira comentar agora, antes da gente ir pra próxima parte do podcast? Você falou assim, não, eu montei um esquema todo de coisas, de ideia pra falar e tal. Deu conta ou falou outra coisa? Não, eu mandei esse esquema passear mesmo. Justo. Agora é o seguinte, bate bola, jogo rápido. Vou fazer uma pergunta. Primeira coisa que vier à sua cabeça, você responde. Não tem certo, não tem errado. Leve pra onde você quiser. E é sobre. Beleza. Preparado? Nunca, né? Mas tudo bem. Quer tomar uma água? Pode ser. Manda. Uma cor. Vermelho. Uma frase que você usa o tempo todo, uma palavra, uma interjeição. Eita. Um medo. Puta que pariu, calma. Ai, gente. Cair de moto. Queria que fosse um deles. Cair de moto é o seu medo? Não, gente. Gente é um deles, entendi. Uma pessoa que você admira, viva ou morta, famosa, não famosa? Putz. Calma. Eu não sou de ter ídolo, de admirar pessoas. Ai, calma. Posso falar que minha rede? Pode, claro. Então, minha rede de apoio. Eu admiro minha rede de apoio. Ótimo. Se você fossem fazer um filme sobre a sua vida, quem você gostaria que te interpretasse? Não precisa parecer com você.
Precisa ser um ator? Pode ser qualquer pessoa que eu Qualquer conheça. pessoa. O Luiz, quando esteve aqui, falou de uma amiga dele do circo, por exemplo. Eu acho que o Yuri. Ele me entende. Boa. Uma prática fetichista que você ainda não fez, mas tem vontade. Calma que deu branco. Tô pensando, mas eu já fiz. Pet play. Pet play. E Nero pelo Nero. Uma frase que você definiria você. Tá, uma frase que eu definiria sobre mim. Como você se definiria. Ah, tá. Organizadamente caótico. Justo. Gente, eu conversei com o Nero hoje, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra aquela pessoa que você fala, olha, você já ouviu falar sobre fetiche? Então, compartilha. Se você quiser me seguir nas redes sociais, faça isso, por favor, @confissõesconsentidas, @DomMCSP. O Instagram é uma grande incógnita, talvez essas páginas nem existam mais quando esse podcast for ao ar. De qualquer forma, é só você acessar www.mestrecruel.com, que você vai ter acesso a todas as minhas redes, Twitter, Privacy, enfim, todo aquele povo todo. E, Nero, deixa as suas redes também pra gente te seguir e te acompanhar. Meu Instagram, por enquanto, é NeroHMurphy. E o Instagram fetichista é deviant.littlemonster. Não é da Lady Gaga, tá? Deviant é DEVIANT.little, LITTLE, Monster, MONSTER. Você foi tão empolgado que eu nem te interrompi pra dizer que apareceu escrito embaixo para as pessoas a seguirem assim. Mas eu achei tão bonitinho você coisando que eu deixei você fazer, entendeu? Justo, obrigado. Gente, um beijo, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.